Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Kleber, tá? Vou estar ministrando a disciplina de ergonomia no curso de segurança do trabalho, tá? Fiquei com a disciplina de ergonomia, a professora Rita vai ministrar outras disciplinas com vocês dentro do curso de segurança do trabalho, tá? A nossa dinâmica vai ser mais ou menos essa. Vamos gravar uma aula, tá? Vamos disponibilizar uma apostila também referente a essa aula para a gente ficar acompanhando todo o material que as explicações que a gente vai colocar para vocês aqui durante esses vídeos, tá? O que é que acontece? Nessa apostila nós temos também exercícios onde a gente vai estar praticando, né, essas atividades também da melhor forma possível, tá? Vou também disponibilizar, além desse vídeo que a gente está gravando, dessa videoaula, nós vamos disponibilizar essa apostila para vocês, para quando vocês forem assistir esse vídeo, acompanhar melhor a aula junto com a apostila, tá? E a gente vai melhorando essa dinâmica, explicando e passando o que a gente quer de vocês e trocando essas informações, tá? Tentando melhorar as explicações e vocês, da melhor forma possível, entender o que a gente está passando para vocês. Então vamos lá. Essa aula vai ser assistida por todas as turmas de segurança do trabalho, certo? Então vai ter turmas que já viu alguma coisa de ergonomia e vai ter turma que não viu alguma coisa. Quem viu vai estar relembrando, quem não viu, pela primeira vez vai ter o primeiro contato, certo? Então vamos lá. O estudo da ergonomia. O que é que nós vamos estudar na ergonomia em relação à segurança do trabalho, tá? Nós vamos ver alguns conceitos de ergonomia, vamos ver as origens, suas áreas de atuação e também a relação direta que a ciência tem com a segurança do trabalho, como logística, certo? Atualmente não se pode pensar mais em transporte, manuseio, acondicionamento ou mesmo estoque sem observar os princípios ergonômicos, tá? Porque isso visa a saúde e o bem-estar do trabalhador no seu ambiente de trabalho, né? Seja ele no escritório, seja ele dentro de uma indústria, seja ele dentro de um banco. Foi atividade de trabalho, produtividade, tem que respeitar a questão ergonômica, né? Teve ser humano, teve máquina, tem que respeitar essa harmonia entre o ser humano e a máquina, ou o ser humano e o seu ambiente de trabalho, tá ok? A gente vai passando aqui um pouco essa apostila, mas vocês vão ter ela em mãos. Aí a gente vai enviar para vocês, tá? Para ter um melhor acompanhamento, tá ok? O conceito de ergonomia é uma palavra gerada. Ergon vem do grego trabalho e nomos vem da lei ou regra. Então, ergonomia trabalho e non a lei. Então é a lei do trabalho, né, que gerou essa palavra ergonomia, tá? Vem de formatação grega, tá?
Pode-se dizer que a ergonomia se aplica ao projeto de máquinas, equipamentos, sistemas, tarefas, tá? Tarefas com o objetivo de melhorar a segurança, a segurança e a saúde do trabalhador, tá? Com conforto e eficiência do trabalho. Você tem que pensar que a ergonomia não é só diretamente relacionada ao ser humano, sim, mas tem que estar em consonância com a máquina e o seu ambiente de trabalho. Ou seja, você tem que ter o seu conforto para desempenhar melhor as suas funções, tá ok? Então, o termo ergonomia, ele vem da data de 1857, tá ok? Quando um polonês nomeou como título de suas obras o esboço ergonômico ou ciência do trabalho baseada em verdadeiras avaliações de ciências da natureza, tá ok? Essas são mais ou menos definições que a gente coloca, que a gente encontra. Vamos mais a um conceito de ergonomia para a gente ir entendendo melhor, né? Formando nossa opinião, né? Ergonomia trata-se do estudo do relacionamento entre homem e o seu trabalho, tá? Equipamentos e ambiente, e a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia, psicologia na solução dos problemas surgidos dessa relação, tá? Então, é bem abrangente a questão da ergonomia, tá? Porque ela tem vários fatores que influenciam, fatores psicológicos, fatores físicos, tá? A gente vai ver mais na frente isso mais detalhadamente, tá ok? Assim, não se preocupe muito, a imagem aqui que a gente está acompanhando o material não ficou muito legal, né? Mas a gente está disponibilizando todo o material para vocês, certo? Todo o material para vocês e de acordo com o que eu vou falando é o que está na apostila que a gente está comentando, tá bom? Não se preocupe. Vamos continuando. Dentre esses conceitos, né, do tema da ergonomia, são vários, tá? São vários conceitos. Cada autor tem mais ou menos a sua visualização sobre o tema e a gente vai citando um ou outro aqui dentro da apostila, tem vários, e o que a gente enxergar, de acordo com a nossa concepção, o melhor para a gente estar respondendo uma questão, ou estar observando, entendendo melhor, é esse que você vai construir com o seu conhecimento, tá? A origem da ergonomia, bem como a sua evolução, está diretamente associada com as mudanças econômicas, ou seja, o trabalho há muitos anos atrás, né, era muito rudimentar, ninguém cuidava de postura, né, isso veio ao longo do tempo, estudiosos vieram e foram colocando conhecimento, médicos do trabalho, pessoas ligadas à área da saúde, principalmente, pensadores, e foram colocando as suas ideias, né, em relação a esse tema, certo? Associado às mudanças econômicas, sociais, técnicas, tecnológicas, principalmente, né, com o advento da tecnologia, foi se construindo margens ergonômicas, né, justamente para, viu-se que ao longo dos anos
o ser humano adquiria muitas doenças físicas, psicológicas, por vários fatores dentro do seu ambiente de trabalho. Então, foi-se construindo conceitos de ter um ambiente de trabalho mais ergonômico possível, ou seja, um ambiente de trabalho que você tenha mais conforto para desempenhar o seu papel. Por quê? Porque nós sabemos que o grande empresário, o gerador de emprego, ele quer cada vez mais produção, certo? Então, nós temos que visar também a questão da saúde e do bem-estar do trabalhador. Não só produzir por produzir, bater metas em cima de metas, né? Se eu produzo 100 essa semana, aí ele tem que produzir 150 na próxima, 200 na próxima. E o empresário quer cada vez mais isso, mas também tem que pensar no trabalhador. Porque senão ele trabalha 1 ano nesse ritmo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, daqui a pouco, em pouco tempo de trabalho, ele vai perdendo a sua capacidade laborativa, certo? Que é a sua capacidade de ganhar o seu sustento, né? Então, nas produções antigamente eram muito artesanais, certo? Informais, tá? Informais. Não visualizávamos muito a parte ergonômica. Era assim, meio cada um por si, né? Não tinha esses cuidados, tá? Então, foi visto ao longo do tempo que precisava se fazer algo em cima disso, cuidar mais do trabalhador, tá? Então, a ergonomia surge de modo sistematizado por volta de 1940, objetivando analisar e buscar melhorias para a relação homem-máquina, tarefa e seus postos de trabalho. Já na década de 1960, com o crescimento do aumento da informatização dos diferentes segmentos da economia, percebe-se que os próprios processos de trabalho podem ser redesenhados, certo? Podem ser redesenhados, levando em consideração as necessidades características do ser humano, tá? A ergonomia está voltada para a área dos softwares, envolvendo pesquisas, questões cognitivas relacionadas a aspectos específicos em relação à interface, certo? Como é que eles redesenharam isso? Visualizaram isso? Um exemplo é assim: como que um ser humano franzino, né, magrinho, com as características pequenas, certo? Frágeis, ele vai trabalhar com máquinas de grande porte, pesadas, que requerem grande esforço físico, né? Que requerem força ao longo da jornada, certo? Foram visualizando isso. Por quê? Tem que haver essa harmonia, tá bom? Essa harmonia é que a ergonomia preza e procura estabelecer para o trabalhador e também não causando prejuízos para o desenvolvimento do seu trabalho como para o empresário, né? Não comprometer a questão da produtividade e do seu trabalho como um todo, né? Ou seja, não ocasionar prejuízo à empresa, né? Ou seja, uma pessoa, um trabalho que precise de muito vigor físico, de pessoas altamente preparadas, aí vai colocar uma pessoa que não tem esse vigor físico,
que não vai aguentar uma jornada de trabalho intensa, de produtividade, certo? Então isso termina com a engenharia, né, colocada pela ergonomia. Ou seja, tem que ter essa harmonia entre o homem e a máquina, tá? Foi visando isso e tendo essa harmonia entre o homem e a máquina, sugere-se que vai haver uma qualidade no trabalho, vai haver uma harmonia, né? O homem vai estar num ambiente tranquilo, um ambiente propício para realizar sua atividade física, não ocasionando muitas lesões, não ocasionando tanto cansaço com essa repetição do trabalho, tá ok? Então vamos ver aqui, se for algum conceito, alguma coisa que a gente aplicou para vocês terem uma noção sobre o que é ergonomia, certo? Após essa introdução, aqui na apostila vai ter um exercício. Esse não vamos nos ater a ele. O que é que nós não vamos nos ater? A partir da página 51 é que começa a ergonomia, porque tem outros assuntos dentro dessa apostila. E vocês vão se ater da página 51 em diante, tá? O primeiro assunto aqui específico que nós vamos trabalhar é sobre a ergonomia cognitiva, certo? Ergonomia cognitiva. Ou seja, o que é a ergonomia cognitiva? Para Guimarães, que é um pensador, um escritor, um estudioso, ela engloba os processos perceptivos, mental e de motricidade. Pense agora o que você mais utiliza mentalmente para executar suas tarefas diárias: memórias, cálculos, raciocínio lógico, criatividade. Alguns desses aspectos, mais que outros, você utiliza, todos ao mesmo tempo. Qual é a carga mental que você precisa gastar para ser produtivo? Certo? Então, a ergonomia cognitiva, ela perpassa por essa carga mental e o poder de percepção, o poder de raciocínio que você vai desenvolver ao longo do tempo, mas que você tem como característica aquela pessoa que pensa rápido, ou seja, aquela pessoa que pensa à frente dos outros, aquela pessoa que visualiza o problema antes de acontecer para estar fazendo uma prevenção, aquela pessoa que tem um olhar à frente do mercado para interagir com as oportunidades que vão surgir, aquela pessoa que está dentro da empresa e olhar assim, ter um olhar clínico à frente dos outros e olhar assim e dizer: olha, nós estamos indo pelo caminho errado, esse trabalho não está sendo desenvolvido da forma correta, então vamos readequar esse trabalho aqui para melhorar e o resultado vir. Então, a ergonomia cognitiva passa por isso. É totalmente mental, certo? É sua análise rápida, sua capacidade de pensar à frente dos problemas que virão e das oportunidades que o mercado oferece. Ou seja, se você é uma pessoa dentro da empresa, se você trabalha na área de segurança, você tem que estar atento. Vamos prevenir para que não tenhamos prejuízos maiores futuros. Então,
é você ter essa percepção, certo? De tudo que está ao seu redor, tá? Segundo outro pensador chamado Fonseca, certo? A ergonomia cognitiva é o ato de conhecer ou de captar, integrar, elaborar ou exprimir informação para a solução de problemas. Compreenderam? Vamos lá. O ato de conhecer e captar. Você não tem que só pensar no problema, certo? Mas você tem que conhecer cada um dos problemas ao seu redor. Para que a partir do momento que você tenha essa cognição, esse conhecimento, esse pensamento desses problemas, cada um deles, você já tem uma reação imediata, um plano de ação imediato para aquilo, certo? Então, as pessoas que pensam rápido, pensam à frente, elas estão muito à frente das outras pessoas que ficam procurando coisas. Ah, por isso não sei, tal, tenho que ver logo, tenho que pesquisar muito, tenho que estudar muito. Então, são pessoas que têm o conhecimento nas mãos, certo? Logicamente que ninguém é doutor da sabedoria e tem uma bola de cristal que tudo que ele pensar, mesmo que seja à frente dos outros, vai dar certo, certo? Mas há momentos, e na grande parte dos momentos, você tem que ter poder de decisão muito rápido, certo? Às vezes você não acerta 100%, mas você minimizou adiantando esse pensamento. Você minimizou perdas, você minimizou a área de segurança, até vidas. As perdas das vidas, as perdas econômicas de maquinários, de estrutura, certo? Então, é toda essa parte mental, certo? Essa cognitividade serve para lideranças, para você manter pessoas conectadas, você ter liderança sobre pessoas, tá? Então a segurança cognitiva é muito importante, tá? Seguindo, o raciocínio do ser humano pode ser comparado ao de um sistema aberto, flexível a mudanças ao longo de toda a sua vida. O conhecimento é obtido através do desenvolvimento de potencialidades ou aptidões inerentes a qualquer pessoa, tá? Ah, você pode desenvolver isso. Ah, mas eu, principalmente com conhecimento. Depois você tem um poder de reação muito rápido. Porque o que falta, às vezes tem aquela questão da insegurança para você tomar decisões rápidas, antecipar problemas, acidentes, por exemplo. Porque muitas vezes você não tem o conhecimento de causa da coisa. Então, principalmente, você tem que ter conteúdo para saber o que está fazendo. Depois, você trabalha, pode trabalhar isso, certo? Pode trabalhar ao longo do tempo para você ter essa agilidade, né? E essa firmeza para estar realizando essas decisões, né? Esses rumos a ser tomados da empresa, tá ok? Para o pensador Abad Borges, a aprendizagem
para ser realizada, precede de 3 domínios pessoais e intransferíveis, certo? Segundo eles, na ergonomia cognitiva, nesse sentido, de pensar rápido, tomar decisões, influenciar, né? A gente tem 3 domínios ou 3 sentimentos, digamos assim, pessoais e intransferíveis. Ou seja, muitas vezes você desenvolve um pouco, mas você já nasceu com ele e não tem como você tirar de você e colocar na outra pessoa. Isso é só seu. É muito como se fosse parte da personalidade, certo? Quais são esses domínios? É o cognitivo, o afetivo e o psicomotor, certo? Vamos lá. O domínio cognitivo. Ele aborda a resolução de tarefas mediante aprendizagem escolar ou de treinamentos profissionais. Princípio organizador. Isso é o mais básico do básico. É o inicial, certo? Você é um produto, o ser humano é um produto do meio. É o que ele aprendeu na escola, convívio familiar, certo? Esse é o cognitivo, tá? Organizar a sua vida, ter uma capacidade de organização, tá? O domínio afetivo está associado aos interesses, apreciações, atitudes, valores que estão presentes durante o ato de aprender. As relações emocionais pertinentes entre o aprendiz e a instrução ou conhecimento a ser assimilado. Princípio da internalização. Isso é quando você já tem aquele poder, uma capacidade de internalizar um problema, de internalizar uma situação e trabalhar ela dentro de você, certo? Vamos dizer, uma perda de um ente querido, você internalizar aquilo para transplantar esse obstáculo, não ficar remoendo, não ficar, lógico que você tem um período de tristeza, mas não levar isso para a vida inteira, sendo que você tem muitas outras coisas para realizar, né? E você tem como separar aquela dor ali, mas você tem como continuar a sua vida e desempenhar o seu papel na família, na sociedade, no seu trabalho, certo? É a internalização. Você saber dividir os problemas, as alegrias, você saber controlar o seu emocional diante as situações. Isso que você vai criando esse foco que você vai ter como poder de decisão, tá? O domínio psicomotor, que é o terceiro domínio, diz respeito às ações motoras ou musculares decorrentes da manipulação de objetos, ferramentas, instrumentos durante o processo de aprendizagem. É o princípio da automação, certo? É você dominar algo, já é psicomotor. Saber que você está com o martelo, bater aqui, não em cima da mão. E bater muito próximo da mão, mas não em cima dela. Você ter esse domínio, essa capacidade mental. Tanto de discernir que não é para bater em sua mão, e sim aqui, no prego, bem próximo à sua mão, e repetidas vezes. Mentalizar isso e ir para frente, certo? É manusear ferramentas, manipular objetos, instrumentos, realizar esse processo de aprendizagem com esse maquinário, né? Sabendo que, fortalecendo a mente, que você tem que desenvolver esse trabalho sem mentalizando que não tem que se machucar ou machucar alguém. É somente aquilo ali, tá?
Então, a ergonomia cognitiva perpassa por isso. Outro fator importante outro fator muito importante que a gente encontra hoje o mercado, né, para você adentrar no mercado privado, uma concorrência enorme, né? Muitos profissionais qualificados, a concorrência é muito grande, certo? Então, por que é que a gente passa por processos de seleção? Né? Porque ali eles estão em busca dos melhores, das melhores mentes, cabeças, logicamente adequada para aquela situação de trabalho, certo? A melhor cabeça para um determinado trabalho também ela não vai ser a melhor para um trabalho totalmente diferente. O perfil que eles procuram, você tem que se adequar ao perfil da empresa. Então eles vão analisar minuciosamente, né, aquele seu perfil, se você se enquadra dentro do que eles querem. Então vamos lá. As empresas buscam os profissionais competentes que saibam aplicar suas qualificações, transformando-as em resultados e ações valiosas. Estes são os chamados trabalhadores multifuncionais ou polivalentes, capazes de aprender, de se autoavaliar constantemente e buscar novas soluções, resolver problemas complexos, assumir riscos e enfrentar desafios sem medo de errar, certo? Além das qualificações técnicas e tecnológicas para a função, ainda devem guardar características de automotivação. Eles têm que saber se autoavaliar para não estou dando meu 100%. O que é que está acontecendo? Vamos lá. Eles trabalham num limite, num nível muito alto, certo? Com valores internos bem arraigados e uma aprendizagem flexível para toda alteração que se faça necessária. Veja bem, profissionais altamente focados, pensamentos à frente, certo? Pensamentos à frente. Sua automotivação lá em cima, para que eles possam repassar isso, influenciar outras pessoas dentro da empresa, para que estejam motivadas, que com isso você produz cada vez mais. E essas motivações passam pelo lado financeiro, aumentos no salário, passa por mudança de cargo, passa por valorização, elogios, participação em metas, várias características que isso passa da motivação, né? Então esses valores internos são bem característicos de pessoa para pessoa. Aquela que enxerga à frente, vê, a empresa vai valorizar ela muito mais, né? Sendo que esteja de acordo com o padrão que a empresa quer. Aprendizagem flexível, certo? Tem que ter flexibilidade. Por quê? Ela pensa rápido e muitas vezes pode pensar no caminho errado e ter a flexibilidade de voltar e pegar o caminho certo. Não ser autoritária, dizer vamos por aqui e todo mundo tem que ir. Por isso que essa
motivação, autoavaliação, ela é presente constantemente, tá? Então, para que possas fazer as mudanças necessárias, né? Porque ele presta um serviço para uma empresa, a empresa não é dele, para ele. Se der errado aquilo, o prejuízo é grande, ele pode ter perder o emprego, né? Então, sempre está se autoavaliando, está pensando à frente, ter flexibilidade, ter esse poder de influenciar para o bem, influenciar para motivar, influenciar para produzir mais, saber influenciar o trabalhador. Há profissionais específicos para isso. Porque aqui quando você vai adentrar numa empresa, você passa por várias etapas. Você deixa currículo, você vai para uma entrevista, você passa por um psicólogo, você passa às vezes por o gerente da área que você vai, porque são várias pessoas te analisando, certo? Várias pessoas te analisando. Psicólogo para saber tua linha de pensamento, o que é que o teu padrão, qual é, né? O dono saber o que é o teu objetivo dentro de uma empresa, o gerente da área saber o tipo de experiência que tu já tem, né? O que tu já desenvolveu dentro de trabalhos, o que é que tu pensa da empresa, o que é que tu pretende, né? Então é uma seleção muito bem trabalhada, né? Neste momento, aqui na página 60, acabou aí a gente tem uma atividade de aprendizagem. Nós vamos respondê-la, né? Vocês irão responder e depois a gente vai trabalhar junto essas respostas, tá? Já fica colocado para vocês fazerem essas atividades. É uma questão só. Todo tópico, toda que a gente vai referendar aqui, vai falar sobre ele, no final tem uma atividadezinha e nós vamos respondendo. Só não aquela primeira, que era a da introdução, mas essa da ergonomia cognitiva iremos responder, tá? Vocês, ao assistir a aula, respondam que a gente corrigirá e nós iremos corrigir juntos, beleza? Agora eu queria passar um vídeo e a gente ir explicando esse vídeo juntos, explicando para vocês, para ter uma noção de... Esse vídeo vai ser cedido para vocês também, para ter uma noção da questão de ergonomia, certo? Vamos lá. O vídeo aqui são animes, né? Animações
e vai nos colocando no cotidiano dos trabalhos, desde mais simples aos mais complicados, e a forma como não proceder muitas vezes, né? Ergonomicamente falando, né?